Vamos fazer aqui uma leitura nessa noite para nós firmar cada vez mais os nossos passos. Eu digo, Deus firma os passos do justo, confirma esses passos. Vamos nos encher dessa palavra verdadeira. Vamos entender a revelação do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Quem nós somos? Quem somos nós de verdade? Na verdade, João 18, a partir do versículo 28, diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusações trazeis contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse um malfeitor, não tu entregaríamos. Disse Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai, julgai, vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: nós não é lícito matar pessoa alguma. Segura aberta aí, deixa eu falar uma coisa para afirmar os seus passos numa caminhada celestial. Jesus foi levado pelos religiosos diante da autoridade daquela época. E Jesus disse, e Pilatos, como não era judeu, ele não se sentiu o direito de julgar o judeu. Aí diz: leve vocês, julguem vocês mesmos, vocês judeus. Aí disseram: não, a nossa lei não permite matar, que nós matamos ninguém. Deixa eu ensinar isso aqui que é para vocês. A religião, quando torna o religioso fanático, normalmente ele está sendo conduzido por alguém que tem uma melhor instrução daquilo que vai convencer você, daquilo que você vai ouvir. E ele disse: nós não é lícito porque a lei não permite. Então, o que era que a lei não permitia? Matar, era um princípio. Era um princípio da lei não matar. Porém, o fanatismo religioso, ele entende em defender princípios da lei de Deus, mas esquece que no momento que algumas vezes eles vão defender um princípio, ele quebra outros. Porque eles não podiam matar, mas se o Pilatos matasse, estava tudo bem, quer dizer, que era o princípio do amor próximo. Então a igreja precisa ficar atenta, irmãos, pelo seguinte: pastor é dado para a igreja, para uma função única. É dado para instruir a igreja na fé, para afirmar os passos dessa pessoa, para tornar essa pessoa a estatura de Cristo. Essa é a função pastoral. O dever do pastor é ensinar a vocês a ter conhecimento de Deus, para não deixar se levar pelo que eu digo fora do que a Bíblia diz. A minha palavra, ela pode ser maliciosa, em termos de eu querer tirar proveito de vocês. Eu posso trazer uma palavra no contexto bíblico com a intenção de tirar proveito de vocês. Naquela época, os judeus, eles queriam tirar proveito, porque Jesus, rejeitado, porque ele esperava que Jesus fosse
trouxesse uma teocracia política e religiosa. E Jesus não era isso. Jesus não trouxe uma teocracia, quer dizer, trazer Deus, política e religião para tudo junto. Nós vamos entender isso aqui. Então, eles, em defesa dos princípios da lei, que diziam que Jesus era malfeitor, eles não podiam matar. Mas se Pilatos matasse, nós vemos hoje no Brasil, isso está acontecendo no Brasil, gente. Não adianta tapar os olhos, tampar os ouvidos, é só olhar as escrituras e pesquisar as coisas, você vai ver como é. Agora vamos continuar essa coisa aqui que dizem: não pode matar, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, significando da morte que havia corrido. Tornou, pois, entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: tu és o rei judeu? Respondeu Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram tu outro de mim? Vamos entender essa linguagem. Tu és judeu, Jesus? Tu és rei judeu? Eu disse: espera aí, é você que está dizendo, você está reconhecendo que eu sou rei? Ou alguém disse para você que eu sou rei? Vamos entender o que significa essa linguagem. Nós cristãos precisamos conhecer realmente quem é Jesus, qual é o propósito da nossa redenção, para que a gente tenha convicção do que é de Deus e do que não é de Deus. Você precisa ter o conhecimento para você não deixar se levar pelo que eu vou lhe ensinar. É por isso que é importante a igreja se interessar a estudar a Bíblia, a conhecer Jesus. Bom, é você que está dizendo, ou é os outros que lhe disseram? Porque muitas pessoas cristãs estão deixando se levar pelo que os outros dizem, dizendo que é de Deus, e não é nada de Deus, irmão. E a igreja não pode se deixar levar. João diz que o crente tem o dever de decidir que espírito é. Que espírito é esse? O Brasil está doente. Está doente porque a periferia do mundo alcançou a igreja. Aonde a periferia da igreja era quem tinha que alcançar o mundo. O que é isso? Jamais os valores do governo e princípios que o mundo exerce entrar na igreja. Mas a periferia da igreja chegar no mundo levando o testemunho de vida de Jesus no seu viver. Aleluia, essa é a verdade. Aí tem mais aqui, olha. Tu dizes que, e Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram a mim. O que fizeste? Quem foi que entregou? As autoridades religiosas. Por quê? Finalidade governamental. Colocaram Jesus contra o governo, contra a democracia. Veja bem como é a coisa, irmão. É o que acontece no Brasil hoje. Olha, veja bem aqui o que ele diz. E Pilatos respondeu: sou eu judeu, a tua nação e os principais saíram entregaram a mim. O que fizeram? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaríamos os meus servos para que eu não fosse entregue ao judeu. Olha só. A guerra religiosa e política. Se nós fosse desse mundo, nós brigávamos do jeito que eles querem brigar. Mas meu reino não é deste mundo. Então Jesus veio para revelar o Pai, para dar testemunho da verdade, da luz.
isso. Ele não veio para trazer uma teocracia política e religiosa. Fora. Quando alguém diz que estou defendendo, eu estou defendendo os princípios de Deus, engana-se, é mentira, porque os princípios de Deus, a igreja é soberana, ela defende a si mesma. Se ele está dizendo que estou defendendo a minha cidadania, é mentira, porque a cidadania dele deve ser celestial e não terrena. Se eu disser que eu estou defendendo a minha crença como cidadão, é mentira, porque a crença dele é a partir de um Deus vivo, é a partir de Deus, e Deus não é Deus de confusão, para gerar no outro raiva, ira, discussão, tumulto. Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Então a igreja ela precisa estar focada em Jesus. E a única maneira de se focar em Jesus é ter conhecimento de Jesus. Porque senão, irmão, pode se levar. Se eu não te levar, é porque eu estou tentando levar para um lado que você não concorda. Mas eu tenho que levar você no erro para o lado que você concorda, porque você não vai. Então, se defender cidadania, defender fé, engano, mentira. A fé é dada exclusivamente para levar o homem para Deus. E ela em Deus, Deus abençoa o homem em todas as coisas que ele deseja. Aleluia. É o que nós vemos hoje no Brasil. Essa teoria dentro das igrejas evangélicas, os evangélicos se enfiando, engolindo conversa. Irmãos, Deus está no controle das coisas. Aleluia. Deus tem o controle. A igreja não pode se dividir, porque eu tenho um lado. Eu não posso me dividir porque você é do outro lado. Nós não somos de um lado nem de outro, nós somos do centro, porque nós somos de um corpo, de um Deus vivo, Jesus, que é a cabeça. Aleluia. Então, veja bem, Jesus disse: meu reino não é deste mundo, porque se fosse meus servos. Então vamos entender a linguagem dessa revelação de Jesus para nós. Quem nós somos? Somos o quê? Servos. Então, veja bem o que Jesus nos ensina. Veja bem o que Jesus nos mostra. Ele vai dizendo aqui nesse contexto, ele diz: não, eu vim para mostrar a verdade, revelar a verdade. Até Pilato pergunta: o que é verdade? Porque no sentido de Pilato há muita verdade, e no sentido externo das coisas existe a verdade, mas no alto de Deus só existe a verdade de Deus. Então Jesus nos ensina que nós que aceitamos Jesus, nos tornamos filhos, nos tornamos servos. Nós que recebemos esse nome, essa nomeatura, crente, cristão, nós estamos num processo feito pelo Espírito Santo, não para as coisas desse mundo. Nós estamos num processo que Paulo diz que o pastor vai ensinar você a ter uma unidade de fé, para que você conheça, pelo seu conhecimento, você cresça, para até chegar à estatura perfeita de Jesus Cristo. Paulo escreve os Efésios 4:13. Até você chegar a essa estatura. O que acontece, irmãos, aleluia, é que nós aceitamos Jesus
como Salvador e como Senhor de nossa vida. E o mundo não aceita. O mundo não aceita. O mundo não aceita você ser crente. O mundo não aceita você uma hora dessa vir para a igreja. O mundo não aceita os nossos cultos. O mundo não aceita a maneira que Deus nos transformou. O mundo não aceita. O mundo não aceita a gente acreditar em Deus ser suficiente. O que o mundo quer é que a fé seja dividida. O mundo não aceita que nós tenhamos um casamento restaurado. O mundo quer que a fila ame. O mundo não aceita nada que condiz a nossa vida no reino de Deus, irmão. Ele não aceita. Então, por não aceitar, o diabo, Satanás, é astucioso. E Paulo escreve aos Coríntios dizendo isso, para a gente ter atenção aos ardis de Satanás. Então, o que é que Satanás faz? Coloca a cobiça no coração do homem que é responsável, porque a maioria dos homens de Deus, se diz de Deus, no Brasil hoje, os grandes homens de Deus que se dizem Deus, que estão em evidência, há muito tempo que eles não são pastores, são empresários. Eles não largam o tipo de pastor, porque tem regalia, tem proteção, tem respeito, tem liderança, tem domínio sobre aqueles comandados. Mas na verdade eles são grandes empresários. Mas não quer chamar de empresário. Você olha as fortunas, só olha lá, a revista Forbes, as notícias, é tudo muito rico. Rico. Não que Deus implique riqueza, mas Deus implica num coração ganancioso. Então a igreja, ela precisa, o mundo é ardiloso e bota no coração para então induzir, essa é a palavra certa, induzir a mente das pessoas para agir em nome de Deus. A igreja de Jesus Cristo hoje não acredita mais no poder da ressurreição, no poder da ressurreição, no poder da restauração. A igreja, poucas pessoas acreditam nisso, irmão. Você não vê pregação acerca de ressurreição, que é a maior esperança que o Evangelho promete para nós, é a ressurreição. Isso é a pregação de ressurreição. A Bíblia avisa e os sinais estão aí, a vida de Cristo. Ninguém se preocupa com a vida de Cristo, porque está ensinado a se satisfazer no Evangelho, nessa vida comum aqui na terra. E a igreja precisa despertar. Alguém que está aí tem que levantar a cabeça e eu vou mudar. O que é o mundo? O mundo é a excitação do ódio, é o adultério, é o pecado, é a inveja, é o roubo, é o assassinato. A igreja está seguindo. A igreja está seguindo tudo isso. Disfarçadamente, como ali, como o judeu diz para Pilatos: não pode matar, não, mas quem matar. Vocês lembram que eu gosto de dizer? Muitas das vezes o crente diz: eu entrego nas mãos de Deus, porque não tem coragem de fazer, espero que Deus vai fazer. Então, o mundo é isso. A igreja não. A igreja, os membros desse corpo, são considerados por Deus bem-aventurados. E o que é que o torna bem-aventurado? Porque ele é humilde. É bem-aventurado porque ele é humilde, e esse é o reino dos céus. Os crentes só querem ser exaltados, só pensam em riqueza. Bem-aventurado é feliz. Nós
misericordiosos. A igreja de Nosso Senhor Jesus não sabe nem o que é misericórdia mais. Está aplicando olho por olho, dentro por dentro. Que eu vi essa semana a notícia de um pastor que morreu, que fez um assassinato terrível em uns anos. A alegria dos colegas pastorais do cara ter morrido. Não acredita que se hoje ele é pastor, porque Deus restaurou, perdoou, limpou, restaurou e fez dele o nome de Deus. Imagine eu, por isso que o pessoal fala de mim, irmão. Fala porque não acredita num Deus que pega a vida e restaura, porque ele olha no olhar do mundo. Não crê na restauração da família. Não acredita, irmão. E a igreja está seguindo esse passo, acompanhando isso. E a igreja precisa despertar. Aí ele diz assim, ó. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Bom, primeiro ponto. O reino de Deus não é desse mundo. A nossa vida não é deste mundo. Nossa vida não consiste nesse mundo. Nós somos peregrinos. O meu reino não é deste mundo. Lucas escreve 17, 20 e 21. Jesus diz: chegará um tempo que vocês vão ver isso. Vão dizer, o Cristo ali, o Cristo acolá. Mas o Cristo está dentro de vós. Dentro de vós. Nós fomos chamados para refletir Jesus. Não é para acompanhar a ideia de homem, não. É para seguir Jesus. Quando eu me converti, foi num período bem como esse, com pouco tempo. Eu tive um problema com a direção da igreja, porque eu não queria seguir aquilo que era, que eles queriam. Afinal de contas, eu tenho que me converter a Jesus ou um segmento político? Eu tenho que me converter a Jesus, foi o que eu fiz. Tenho a minha obrigação simples de ir lá e voltar, vou lá e voto. Voto porque eu tenho consciência de que se eleger é ministro de Deus. Não foi o meu voto que elegeu, não, foi Deus que colocou. Ele pode ser um bandido, ele pode ser o que for. Mas Paulo diz que Deus que me colocou. E se eu me levantar contra ele, eu estou me levantando contra Deus. E olha o que está acontecendo no Brasil. Se levantando contra Deus, não reconhece. E conhece a história. Deus pegou Ciro, um rei piedoso, maldoso, e disse: meu servo vai governar o meu povo. Um ímpio, um bandido. Deus pegou Nabucodonosor e botou para controlar. Disse: vai pegar o meu povo lá em Jerusalém, vai arcar tudo, vai fazer escravos, vai tomar conta deles. Nabucodonosor, gente. Então Deus sabe o que está fazendo. Talvez Deus não permita levantar o que nós queremos ou o que outros querem, porque Deus sabe que já há uma idolatria, e a idolatria Deus abomina. Deus abomina. Então, irmão, eu não sou politiqueiro, eu sou político da liberdade do país que nós vivemos. Para você ser democrático, você tem direito ao seu voto, e eu não posso impedir, eu não posso me meter, mas também não corre de mim. Eu também tenho o meu direito, vou lá e voto. Porque em quem eu votar, eleito ou não, quem vai prestar conta do meu voto depois sou eu. É assim que funciona. É assim. Então, uma grande maioria de líderes encurrala. Nesse tempo agora, a gente só vê notícias que a igreja esvaziou, só tantos membros, outro foi expulso, pastor rachou com pastor. É uma guerra, aonde era para se unir, para revelar Cristo para o mundo, o diabo quer se
se revela no meio do povo de Deus, é uma vergonha, é uma tristeza. E ele vai dizendo aqui: meu rei não é deste mundo. Se meu rei fosse deste mundo, lutaria meu servo para que eu não fosse entregue aos judeus. Vocês lembram quando Pedro cortou a orelha? Diz: Pedro, não é assim não, Pedro. Não é isso não. Você não acha que se fosse desse jeito, eu não poderia ter pedido ao Pai 12 legiões de anjos para vir batalhar comigo? Não é desse governo aí não, meu governo é outro. Meu governo, como ele diz em Mateus, é de misericórdia, é de amor, é misericórdia, de amor, de bondade. Nós temos que habituar com essas coisas, irmão. Nós temos que ser bons, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser compassivos e não provocador. Nós temos que ser compassivos. A gente tem que aprender a ser compassivo. Você vê o Abraão, na hora de uma confusão lá com a nossa menina, gente, não precisa disso não, só seguir, não precisa. Então nós vamos chamar para ter essa virtude que são riquezas do céu. Nós somos chamados para receber dom do Espírito Santo. Olha a grandeza do que nós fomos chamados. Nós estamos vivendo um mundo de Deus dentro do mundo do diabo. É por isso que ele se desinquieta. Ele não quer aceitar nada nosso, irmão. Não aceita nada. E sempre foi na história da humanidade o principal obstáculo de desentendimento do povo de Deus foi de natureza política. A história da Bíblia mostra de natureza política. É porque o povo que tem boas intenções para liderar grupos religiosos mostra só o lado bom. É 2 bons e 200 ruins. Aleluia. Então ele vai decorrendo aqui a história e nos ensinando, porque Jesus é o nosso modelo, é o exemplo. Quando ele foi fazer os lavapés em João 13, ele disse: bom, estou fazendo isso para que seja de exemplo. Não é lavar os pés, é ter humildade para, se for necessário, lavar. Não é para você chegar aqui com os pés, não, é se houver necessidade de lavar. Ter humildade, generosidade, mas ter o simples estudo, irmão, do que nós fomos. Até nós revelar Cristo em nós. Revelar Cristo em nós. A verdade de Deus não é ele combatendo contra nada não, irmão. A verdade de Deus é as pessoas vendo em nós a verdade. Não é se intrometendo não. Não é se intrometendo. Não, eu estou defendendo a minha fé. Mentira, engana, enrolada. Está defendendo não é a fé não. Está defendendo é o conteúdo que faz ele abastecer cada vez mais. Aleluia. Então aqui ele está decorrendo: o meu mundo não é deste mundo. Se fosse, o meu servo lutaria, não deixasse entregue. O meu reino não é daqui. Nosso reino não é daqui. O que é isso, pastor? Que nós temos uma vida paralela. Nós temos uma vida paralela nesse mundo, andarinho, porém, sendo regido por Deus. Regido por Deus. Nós não precisamos nos aborrecer. Não precisa se aborrecer com nada. Simplesmente entrega na mão de Deus. Não contenda com ninguém. Ore a Deus. Ore. Chegue diante
de Deus e diga: Senhor, por causa disso, isso está acontecendo, isso, me ajude, me socorra. Eu sei que como cristão tem que passar por essa vergonha, por essa humilhação, porque o velho que pede Cristo diz isso, que eu tenho que passar, mas me dê graça para poder passar. Irmãos, eu quase mais não abro a internet. É uma guerra religiosa miserável. É o líder religioso, cada um tem sua opinião, dando sua maneira, dizendo sua coisa. E quando a gente olha para a Bíblia, não tem um defendendo o reino. Não tem um defendendo o reino. É só polêmica. É só poder. O poder. Mas a gente sabe que Deus é juiz e sabe como julgar. E disse-lhe, pois, Pilato: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Tu dizes, eu sou rei. Você está dizendo que sou rei. Eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ouve a voz de quem? Do pastor? É o pastor que tem que dizer o que você tem que fazer. O pastor tem um dever de instruir. Instruir. O pastor só pode intervir na sua vida coisa correspondente ao reino e à igreja. As demais coisas eu tenho que responder a você, não como pastor. Talvez uma pessoa mais velha que dá um conselho, talvez como um amigo, talvez como um pai. Como um pai. Aleluia. E isso, irmão, não é uma coisa desconhecida para esse povo, não. Porque na carta magna da Associação Brasileira Evangélica, no Código 10, nos parágrafos 5 e 6, diz justamente isso. A vocação pastoral, ele não pode ser partidário, ele não pode ser político, ele não pode fazer parte do partido, ele não pode, ele tem que cuidar da igreja. E ele sabe, porque muito mais simples sou eu, com muito menos experiência sou eu, com muito menos ministério sou eu, e eu sei que eu não posso. É por isso que na minha carta do pastor vem dizendo isso, que tem Código de Direitos Humanos, que eu tenho que cumprir o Evangelho até correr risco de vida. Então existe um padrão. Não é eu sou pastor e eu posso baixar isso em você. Não é assim, não. Não estou dizendo isso para depois você também, não. Existe um limite do meu pastoreio da sua vida, do seu respeito e do meu respeito por vocês. É assim que funciona o Evangelho. O Evangelho é nosso Senhor Jesus Cristo. Desse reino que não é do mundo, mas está estabelecido nesse mundo, mas não faz parte do mundo. Jesus veio justamente tratar de uma redenção e estabelecer o reino, um reino celestial. É por isso que o reino de Deus está próximo, o reino do céu está próximo. Está dizendo a origem onde está vindo. E ao mesmo tempo ele diz para onde retorna. Fica aqui não. Fica aqui não. Vamos orar pela igreja brasileira, orar pelos líderes, para retorna a luz, que arranca a ganância do coração. Arranca a ganância.
Louvado seja Deus. Tira essa ganância, essa especulação que existe de ensinar coisas como se fosse defesa do Evangelho, que é mentiroso. Pelo amor de Deus, a igreja tem que se preparar para o enfrentamento das dores de Cristo em nós. Pastor, daqui a alguns anos vocês for estar vivos, não tem pastor que impeça, não tem lei que impeça. Vai chegar dia e vai chegar lei contra a nossa conduta de pastor. Vai chegar lei, você vai ter que ou ficar lá de Jesus ou cumprir, nem sabendo que Jesus não quer. Não tem lei humana que impeça, porque Deus vai conduzir isso para saber quem é nós mesmo de verdade. Não é uma coisinha feita pelo Senado, indicado não sei por quem, que vai evitar, não vai evitar nada. Porque Deus vai deixar acontecer. Então nós temos que olhar para Jesus de verdade. Nós temos que ter o interesse de aprender dele. Nós temos que conhecer as Escrituras. Existe um pastor para tirar dúvida. Pastor, me explica. Quando eu comecei esse ministério, eu tinha as pessoas interessadas. Pastor, você pregou, me oriente isso. Você falou isso no programa de rádio, isso assim. O pessoal parece que sabe mais que eu, sabe tudo. Não pergunta mais nada. Tem que ter desejo de aprender, tirar dúvidas. E eu vou orientar biblicamente, dentro do contexto. Por mais exigente que você for comigo, sobre qualquer questão da Bíblia, irmão, nós fuça essa Bíblia todinha para mostrar o que é e o que não é. Não pense que eu vou argumentar com você com argumento pelo. Nós vamos fuçar. E se você seguir, nós vamos para a historicidade daquele texto. Vamos para a historicidade. Para a cultura, nós vamos incidir aqui dentro. Porque eu quero uma igreja instruída em Deus. Porque vocês são de Jesus. Vão para um lugar determinado por Ele. Um lugar preparado para Ele. Eu vou falar em breve o que é a igreja. Porque o crente aprendeu. Igreja, eu sou a igreja de Jesus. Você já aprendeu a dizer, eu sou a igreja. Quem já sabe disso? Você é a igreja de Jesus. Quem já sabe disso? A pessoa diz. Mas peraí, é o que você diz? Você está constituída a igreja dele, verdade? Vamos para a Bíblia. Porque às vezes a gente diz que está e não está. A gente diz que crê e não crê. A gente diz que tem fé e não tem fé. A gente diz que aceitou e não aceitou. É por isso que é chato. Aceita, desaceita, aceita, desaceita, aceita, desaceita, aceita. Porque diz que aceitou e depois não aceitei não. E eu, como pastor desse ministério, que amo a igreja que o Senhor me concedeu para cuidar, eu tenho buscado a Ele para Ele possa. Ele diz: tu disse que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso no mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então vamos dizer o que é isso que está falando. Desse testemunho. Testemunhar, irmão, não é apenas dizer eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu sou da igreja tal, eu confesso a minha fé. Testemunhar é obras referente à vida de Cristo, na sua vida e na minha vida. É obra. Agora recente eu ouvi de uma crente em relação a um assunto, ela dizer: bom seria que um homem pegasse um pau e lascasse a cabeça desse filho de outro crente, por causa de uma coisa bem simples. Aí essa pessoa está com uma igreja de Jesus. Igreja é templo. Tempo da morada dele. Jesus está dentro da pessoa numa ação dessa.
Deus anda comigo aqui, ó. Por isso que Jesus disse: não presumais ser, porque dessas pedras Deus suscita filho. Não presumais. É simples viver a vida em amor em Cristo Jesus, irmão. É simples. É uma vida aonde Jesus disse, Mateus escreveu na bem-aventurança, que o homem ele passa a viver uma vida muito agradável em si mesmo, porque os anseios do mundo saem dele. Quando você quer uma coisa que é referente ao mundo, deste mundo, que você não consegue, e você fica numa agonia, é um anseio do valor do mundo. A vida em Cristo, a gente vai para tirar esse anseio, esse anseio, essa vontade. Se eu não conseguir ir, tenha calma. A Bíblia de Deus provê para você tudo. É no seu tempo. É por isso que a maioria dos cristãos vive endividado por causa do anseio do mundo. Tem uma televisão, é de tudo, mas é boa. Tem mais boa, compra um aparelho, bota e a beleza. Mas aí chega uma pessoa de uma posição financeira melhor, aí tem uma 49 polegadas, 50 tantas polegadas, é o meu sonho. Aí vai se atormentar para comprar, fiado em 12 vezes. Não, para pagar bem devagarinho. Não faz uma matemática. Quanto mais tempo levar, mais risco você corre. Porque é tempo demais para haver acontecimentos. Aí se enfim. Aí está morrendo, meu Jesus, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Jesus fica olhando. Por que ele fica olhando? Que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A voz de Deus é para nos tornar prudentes. Prudente, ter prudência. O que é ter prudência? É buscar alternativas. Esse celular deu em presente para mim. Está cheio de coisa, difícil. Mas eu tenho prioridade para outras coisas. Aí eu tenho prioridade dessa taça com água. Mas o celular está minado, eu vou comprar. Pega uma promoção ali, eu vou comprar. Aí compra, mas a prioridade era aqui. Aí vem a necessidade da prioridade. Aí tem que comprar. Mas já se afundou aqui, se afunda aqui. Tem que aprender a esperar em Deus. Se o celular faltar, não tem problema não. Eu escuto a notícia na televisão, não. Eu ficar sem o Zap, sem minha rede social, eu não consigo mais viver sem minha rede social, não. A gente escuta para dizer isso. Se tirar meu celular, me matou. Não, você já acabou há muito tempo. Porque o mundo de Deus não é deste mundo. A gente tem que se conscientizar nisso, se focar nisso. Nós fomos chamados para nos tornar a imagem de Cristo, para viver uma vida de paz, para viver as virtudes do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo. Viver a virtude do Espírito. É maravilhoso quando você está realizado. Você já fez um bem a alguém, já? Quando você faz um bem, você não se sente bem? Sim. Oh, glória, olha aí.
fazemos o bem e nos sentimos bem. E a ciência comprova isso que é. Diz que na hora que você faz o bem, tem um dispositivo, uma adrenalina, uma coisa aqui, que faz você sentir esse sentimento bem gostoso, sentir bem. Glória a Deus. Então, irmão, aqui essa palavra, como eu iniciei dizendo, é para nos sentar os pés na caminhada para que nós nos chamamos. Não se preocupe, irmão, que você vai conquistar aqui também. Você vai conquistar aqui. O que acontece é que alguma das nossas conquistas aqui não está dentro do nosso padrão. É isso que a gente tem que aprender a administrar. Não ter vergonha. Não ter vergonha. Porque às vezes as pessoas tomam esse lado de que porque tem vergonha. Não tenha vergonha. Eu andava no inverno numa bicicletinha com Josilda na garupa, 2 sacos de plástico, uma roupa dentro, que a gente sabia que quando chegava estava sujo. Andando esse município todo de bicicleta, irmão, na lama, passava os bonitão de carro, sujava a gente de lama, não tinha nem o respeito com a gente, de desviar. Irmão, Deus abençoe o trabalho que está fazendo. Dizia assim, lá o fominha com o microfone, lá. E eu, quando eu nem usava o microfone, sempre gostei de fazer reunião, falando assim, sem microfone. Dou maior valor. Mas a maioria dessas pessoas, grande maioria dessas, eu passo por ele na rua. Continua bem estabelecido nesse mundo, continua tendo condições financeiras mais do que eu, mas também continua andando dentro de um mundo de perdição. Não sei, Deus tem misericórdia, que ele se lembre de Jesus e retome a sua caminhada. Mas a maioria deles estão aí andando na caminhada. E eu estou aqui, passando as marcas de Cristo no corpo, pedindo que Ele me cubra com o seu sangue, que me lave o seu sangue, pedindo misericórdia, pedindo perdão dos meus pecados, pedindo para me dar um coração melhor, uma maneira melhor de olhar para o próximo. E eu vou pedindo. E é isso que eu quero para você. Se vergonha. Se aproxime de Deus. Senta assim, ó. Senta assim e pense. Quer conversar com você, Jesus, agora? Ou com o Senhor? Quer conversar? Bom, eu quero falar uma coisa. Eu ando tão assim agora. Agora eu estava sentado ali. E ontem, madrugada, eu fui de novo sentado na rede. A cachorro sentado ali para mim. Eles estavam olhando coisa boa. Eu orando, os cachorros olhando para mim. Pois é, Jesus, a minha responsabilidade é essa. Eu ando com isso assim. Tá? Eu converso. Eu sei que o Senhor não abriu mão de mim, nem me desamparou, mas eu estou pedindo o Senhor dando um empurrãozinho aqui nesse negócio aí. E lá vai. Senhor, eu tive uma questão com uma pessoa da igreja, uma raiva. Eu até me preguei que esteja para pregar. A pessoa nem sabe. Fui na casa da pessoa, sentei aí, para se falar com você. Deixa eu fazer uma oração. Pois não, vou fazer oração. Senhor, eu estou aqui, tu sabe. Ela não está sabendo da história aí, pastor. Senhor, mas eu vim aqui para ela, ajuda ela a amolecer seu coração, que eu vou pedir perdão a ela. Por isso. Olha, Jesus, eu não sei nem se essa informação é desse jeito. Mas chegou a mim assim, me ajuda, misericórdia de mim. Quando eu terminei de olhar, você está assim. Não, pastor, não é nada disso não. Oh, glória, não é nada disso não. Melhor ainda, já que não é assim, você tem mais facilidade
jejuar. Precisava olhar? Precisava. Tem que ir lá, meu irmão. Eu sou pastor, não pode ficar com ranço, não. Tem que tirar o ranço. Tem que ter clareza. Aí pronto. Passou, orei, mensurei, glória. Voltou tudo normal. Quer dizer, só estava normal porque eu recebi uma informação e fiquei muito ranzinza. Mas eu fui orar, orei, e assim tem que ser. Não vamos perder nada com isso, só vamos ganhar. Quer dizer, uma atitude dessa minha aqui, aí Deus bota uma peninha mais lá no meu travesseiro, lá no meu quarto da mansão. Vou botar mais uma peninha para quando ele vier descansar, ficar bem fofinho. E ali, eu criei. Glória a Deus. Eu amo essa igreja, eu amo vocês. Essa igreja não me dá trabalho. Mas não é porque não me dá trabalho que eu não tenho o dever de ensinar a coisa certa para vocês. Eu tenho dever, é obrigação. Quando quem vai praticar o fazer, ele não é comigo, não. Tá certo? Amém? Aplauda Jesus. Diga comigo. Estou sendo ensinado. Para que minha fé seja edificada. E pelo conhecimento que eu estou tendo, eu receba a estatura de Jesus Cristo, Filho de Deus.